Tá iniciando Gravação já a gravação. Começou já. gravando. Olá, Reinaldo, com você? Seja bem-vindo ao canal Português Online, o canal onde o português é desenhado para você aprender com mais facilidade. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. Hoje vamos dar início a mais uma classe de palavras. Já estudamos os substantivos, os artigos, os adjetivos, os pronomes e hoje vamos estudar os numerais, classe gramatical importante no estudo da gramática e que pode ser cobrada em provas como em concursos. Então, fique até o fim do vídeo para você ficar craque nos numerais, beleza? Então, o que são numerais? Os numerais são palavras que têm a função de expressar a quantidade exata, a posição em uma série, a multiplicação e a divisão dos seres ou objetos. São classificados em cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionais. Vamos ver cada um desses para você compreender melhor. Sugiro que sempre que você julgar necessário, pause o vídeo para fazer anotações. Se preciso for, reveja o vídeo. Então, vamos começar pelos numerais cardinais. Os cardinais aprendemos desde criança. Indicam o número exato dos seres ou objetos. São eles 1, 2, 3, 20, 100, 1000. Veja um exemplo. Temos 20 celulares hoje. Observe que na frase temos uma palavra que indica a quantidade exata de celulares vendidos. E qual palavra é essa? É a palavra 20. Essa palavra indica que 20 celulares foram vendidos no dia de hoje. 20, portanto, é um numeral cardinal. Como já estudamos os substantivos e sabemos que eles têm a função de nomear os seres, conseguimos identificar a palavra celulares. Sabemos que é um substantivo. Por isso é importante você estudar as classes gramaticais para saber identificar as palavras nos textos. O próximo tipo de numerais são os ordinais, que, como o próprio nome já sugere, indica a ordem ou a posição dos seres ou objetos. São numerais ordinais: primeiro, segundo, terceiro, sétimo, centésimo. Veja o exemplo. O Brasil ficou em terceiro lugar. Perceba que a palavra terceiro está indicando a posição do Brasil em determinada série. Então, terceiro é um numeral ordinal. Numerais multiplicativos. Os numerais multiplicativos indicam a multiplicação da quantidade, ou seja, dos números. São eles dobro, triplo, duplo. Veja o exemplo. Pedro lucrou o dobro este ano. Ou seja, a palavra dobro indica que Pedro ganhou 2 vezes mais este ano. Dobro é um numeral multiplicativo, dá a ideia de multiplicação. O último tipo de numerais são os fracionários. Indicam a divisão dos seres ou coisas, ou seja, indicam a diminuição proporcional da quantidade, ou seja, do todo. São numerais fracionários: meio, metade, terço, quarto, quinto. Observe no exemplo. Os professores vão receber 1/3 do salário. Observe que 1/3 é uma expressão numérica que indica fração, ou seja, uma parte do todo. Do salário, os professores só vão receber uma parte do dinheiro, que neste caso é 1/3. Então, 1/3 é um numeral fracionário, beleza? Assim como vimos nos pronomes, os numerais podem ser numerais substantivos e numerais adjetivos. A regra é a mesma. Será numeral substantivo quando estiver no lugar do nome ou substantivo, e será numeral adjetivo quando estiver acompanhando o nome ou o substantivo. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1. 3 alunos passaram no vestibular. Perceba que a palavra 3, além de caracterizar o substantivo alunos, indica o número exato de alunos que passaram no vestibular. 3 é o lado do substantivo alunos e assim é o numeral adjetivo. Exemplo 2. O terceiro foi desclassificado. O numeral terceiro está no lugar do substantivo, substitui o nome, vem com o artigo o. É desse modo um numeral substantivo.
Não é difícil, né? Agora vamos para a flexão do numeral. Não deixe de ver, pois tem algumas regrinhas importantes. Mas antes, quero pedir para você inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora sim, vamos para a flexão dos numerais. Os numerais cardinais são invariáveis, ou seja, não flexionam em gênero e número. Porém, tem algumas observações. Os cardinais 1, 2 e centenas a partir de 200 sofrem flexão de gênero. Por exemplo, ganhei um carro e uma moto. O numeral 1 é masculino e o numeral uma é feminino. Comprei 200 gramas de presunto e 200 rosquinhas. 200 é o numeral masculino e 200 é o numeral feminino. Os numerais milhão, bilhão, trilhão variam em número. Veja no exemplo. Paulo ganhou R$ 1 milhão, já Mônica ganhou 20 milhões. 1 milhão está no singular e 20 milhões está no plural. A palavra ambos substitui o cardinal 2 e flexiona em gênero. Exemplo: ambos estão felizes, ou seja, os dois estão felizes. Ambos está no masculino. Veja outro exemplo. Ambas sacudiram a cabeça. Aqui ambas é feminina. Os demais cardinais são invariáveis. Os ordinais variam em gênero e número. Exemplo: na terceira fileira estão os terceiros classificados. Terceira é um numeral feminino e singular, e terceiro masculino e plural. Os multiplicativos são invariáveis quando usados com valor de substantivo. Exemplo: minha dívida é o dobro da sua. Dobro é um numeral substantivo, tem valor de substantivo, está no lugar do nome, portanto não flexiona. Não posso dizer, por exemplo, minha dívida é os dobros ou as dobras da sua. Além de não poder usar, fica estranho, né? Já empregados com valor de adjetivo, ou seja, quando os multiplicativos forem numerais adjetivos, vão flexionar em gênero e número. Por exemplo, eu fiz 2 apostas triplas na Lotofácil. O numeral multiplicativo triplas está no feminino plural, concordando com o substantivo apostas, que também é feminino e está no plural. Triplas é um multiplicativo adjetivo, tem valor de adjetivo, acompanha o substantivo apostas. Os numerais fracionários variam em número, concorda com os cardinais que indicam os números das partes. Por exemplo, 2/3 dos estudantes foram aprovados. O fracionário terço está no plural, concordando com o número 2, que indica o número das partes e que também está no plural. O fracionário meio concorda em gênero com o designativo da quantidade de que é a fração. Por exemplo, Ana trabalhou 2 anos e meio. A fração meio está no masculino, concordando com o número 2, que é masculino. Outro exemplo: o médico atendeu até as 11h30 da noite. Meia está no feminino, concordando com o número 11, que é feminino. Ok? Então por hoje é isso, espero ter ajudado você a compreender melhor os numerais. Não se esqueça que os numerais são usados para exprimir quantidade, posição em uma série, multiplicação e divisão, e daí a sua opção respectivamente em cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Se você gostou deste vídeo, deixe um like, deixe seu comentário, dúvidas e não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus colegas para ajudá-los também. E até mais, tchau! Que massa. Vejam que é um vídeo Gostei. muito legal, muito explicativo, um vídeo desenhado, né? Pronto. Esse vídeo que eu estou exibindo para vocês foi exatamente o vídeo que eu coloquei lá na sala de aula, junto com os materiais de vocês, junto com o material sobre esse assunto, tá? Vejam que a gente vai aprendendo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Daqui a pouco vocês vão estar super entendidos de todas as classes gramaticais. E aí o que é que vai acontecer? Depois de vocês conhecerem todas as classes gramaticais, vocês vão passar a entender muito melhor a língua portuguesa, tá?
vão passar a entender muito mais facilmente a língua portuguesa e, com certeza, quando a gente passar para uma parte que é um pouquinho mais complicada, que é a parte de análise sintática, vocês já estarão feras nessas questões aqui de língua portuguesa, tá bom? Bom, vou fazer uma apresentação agora, aqui com outro perfil, fazer uma apresentação, exatamente a apresentação do material que eu postei na sala de aula de vocês. Vou ficar interagindo com vocês. Antes disso, antes de fazer a apresentação, deixa eu fazer a chamada. Enquanto eu faço a chamada, vão refletindo aí sobre... Ô, tio, não é melhor fazer logo no final, não? Porque no final já vai chegar mais gente. Não, já é quase 6h30. Tá bom, 6h25. Não dá para entrar mais ninguém. Eu acredito que não vai mais, não. Deixa eu fazer logo nesse a não chamada. vai ter complicado. Oi? Porque senão vai ter chegado. É bem tarde, né? Vou fazer a chamada aqui. BBB 21, que é isso? Assim, Desde ontem. desde ontem. Desde ontem. Pode falar. Mari, desde ontem que você falou sobre isso, eu não tô entendendo. Desde a semana toda, na verdade. É um programa na TV. Não, todo mundo sabe. A sabe. gente sabe que é um reality. Agora a gente não sabe por que tu fica mandando isso aqui no chat. Pois é, do nada. A aula não é... Calma, eu não entendi, por isso que eu perguntei por que mandou no chat aí. Pensei que era uma mensagem para pegadinha. mim. Não, Eu pensei que era uma porque ele mensagem. manda do nada BBB 21. Isso a semana inteira. Toda a aula ele manda BBB 21. Parece até que está participando do reality. Aí o desafio é todas as aulas online ter que mandar BBB 21. Quem foi que mandou? Quem foi que mandou? Silas. Fui eu. Sila. Você gosta, Sila, do BBB aí? Eu acho engraçado. Eu gosto da Fazenda. Eu assisto mais os jogos que tem. É a única coisa que eu gosto mesmo. Eu vejo mais só o paredão. Eu não. Eu prefiro ver filme, eu não gosto muito de reality. Mas a mãe de vocês vê bastante. Eu prefiro ver filme também. Eu só vejo o paredão, que eu acho legal. Ó, a Júlia está dizendo que vocês não têm idade para ver isso, não. Concordo plenamente. Também. Ó, deixa eu abrir aqui, consegui. Também concordo. Eu não gosto muito de BBB 21, não. Eu só vi algumas cenas. Eu pretendo. Ó, Estão falando para ir assistir Bob Esponja, tio. Antônio está presente aqui, não tá? Estou. Alice. Ô, tio, você viu lá no grupo? Peraí que eu estou fazendo a chamada. Alice. Presente. Mudou aqui. Peraí que teve um problema aqui. Ah, voltou. Hugo Galdino. Hugo está aqui. Presente. Jamerson. Ok, Hugo. Jamerson. Presente. João Vitor. João Vitor. Júlia Gouveia. Meu nome é Júlia Giovana.
Ô, Júlia, por que eu fico dizendo Júlia Gouveia, hein? Também não sei, me pergunto também. Eu acho que, eu acho que esse nome está no meu subconsciente. Acho que eu vou ter uma filha e vou colocar o nome dela Júlia Gouveia. Minha esposa não Até que, escuta. ô tio, Que ela já tem outro nome. Meu Deus, tio. Ela quer outro nome. É Júlia Geovana. Tá aqui, não é isso? Giovana. Letícia, Presente. Lorena, Presente. ok. Marília, Presente. Silas, Presente. Bruna, Presente. Analice, Eita, tio, eu esqueci de falar. Boa noite. boa noite. Analice, agora Parmênio. Boa noite. Analice não está aqui, não? Não. Ok. Sofia, Sofia não chegou, né? Não. Ok. Oi, gente, que barulho fez? Que isso? Foi no microfone de Marília. Vou começar a interagir com vocês pelo computador, tá? Foi um. Esse daí foi o microfone de Marília. Não esse precisa barulho. chorar, eu já Mas estou eu não aqui. tô abrindo o microfone. Tá, não. Eu vi teu A microfone gente não ligado. choraria, tio. Choraria sim, choraria sim. Também, né? A gente ia embora. Iria embora, né? Ao invés de chorar. Me de chorar. Tá certo. Ó, eu já estou... Não estou. Pronto, agora abrindo a apresentação para vocês. Muito bem. Vou lá na sala de aula. Ó, material de vocês aí. Ô, tio, mandaram uma coisa aqui no chat No que eu não tô chat, entendendo. Foi só que tava rindo do negócio que eu tinha falado, mas... pronto, vamos para numerais agora. Deixa o chat aí. Deixa o chat aí. Vamos para numerais agora. Ó, numerais, não é isso? Vocês já viram que a gente precisa começar definindo numerais. Assim como a gente começa definindo absolutamente todos os assuntos, né? Numeral é a classe de palavra que indica uma quantidade, uma posição em uma sequência. Agora, essa quantidade, essa posição é exata, tá? Então, dentro dessa classe gramatical, que nós chamamos de numeral, não tem inexatidão. Tudo é exato. Queiram me desculpar porque meu computador está colocando direto o arquivo lá para baixo. Aí a gente, por exemplo, está na página 2, 3, e daqui a pouco ele joga para a última página. Vou começar vendo assim a questão dos numerais, né? Quando a gente estuda numeral, a primeira coisa que a gente faz é observar a questão morfológica dos numerais. O que é isso? É basicamente olhar o numeral enquanto uma classe gramatical.
e aí estudar os tipos de numerais e não sei o que e tal. Depois, a gente vai observar a questão sintática do numeral. Qual é a função morfológica exercida pelos numerais? Basicamente, numeral é uma classe gramatical e se flexiona em gênero e número. Veja, a gente estudou substantivo. Substantivo se flexiona em gênero, número e grau. Adjetivo se flexiona em gênero, número e grau. Numeral só se flexiona em gênero e número. Artigo, que a gente não estudou ainda, flexiona em gênero e número, tá? Então, vão observando essas questões aí. Quando a gente for daqui umas 2 ou 3 semanas estudar os verbos, vocês vão ver que os verbos se flexionam ou mudam, não é? A partir de várias questões. Gênero, número, pessoa, enfim. Os verbos é a classe gramatical, é a classe gramatical, né? Que mais varia, que mais muda, que mais fica diferente, dependendo do contexto, tá? Dentro da função sintática, o que é que o numeral faz? Ele basicamente acompanha um determinado substantivo para determiná-lo. Vou repetir. Sintaticamente falando, o numeral acompanha um substantivo para determiná-lo. Determinar o quê, professor? O número dele, a quantidade exata dele, no caso, a posição que ele ocupa exatamente, né? Basicamente é isso que o numeral faz. Então, o numeral é uma classe gramatical que vem acompanhando um substantivo. E, semanticamente falando, o que é que o numeral faz? Ele especifica ou generaliza um determinado termo. Então, numeral é uma classe de palavras, portanto, se é uma classe de palavras, a gente pode fazer uma análise morfológica, observando as flexões. A gente pode observar, dentro de uma análise sintática, qual é a função que ele exerce e qual é o sentido, qual é o significado de cada um dos numerais. A gente vai observar isso direitinho, tá? Antes de nós vermos essas classificações aqui, eu vou especificar cada uma das classificações para vocês, que vocês já viram no vídeo. Eu quero mostrar uma tabelinha que vocês provavelmente conhecem já. Deixa eu mostrar uma tabelinha. Ó, eu postei aqui na sala de aula de vocês também uma tabela. Essa tabela traz... Oi? Pô, a gente já viu no vídeo, né? Mas a gente já viu no vídeo, né? Mas o senhor vai reforçar o ensino, né? Exatamente, exatamente. Vejam, essa tabelinha aqui está na sala de aula de vocês, tá? Deixa eu puxar ela aqui para baixo. Olhem, aqui a gente tem os numerais cardinais, os numerais ordinais, os multiplicativos e os fracionários. Parece que quando a gente fala sobre numerais, nós estamos falando sobre alguma coisa que é de matemática, né? De alguma forma, envolve sim, quando a gente olha os numerais cardinais. Ó. Os cardinais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, são os números que a gente olha, que a gente estuda na matemática. Né? Então, os numerais cardinais são esses aqui. E, obviamente, que vocês conhecem esses numerais. Sim, então, eu já estudei o cardinais, já estudei o ordinais, os multiplicativos, só não estudei os fracionais ainda. Pronto, mas a gente vai dar uma olhada agora e você vai reforçar. Então, cardinais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha lá embaixo, deixa eu colocar aqui embaixo, para vocês verem. Eu já estudei sim os fracionais, só que eu tenho pequenininho dedo por dentro. Pois bem, então, ó, 16, 18, 20, 21, 22, enfim, são os numerais cardinais. Os ordinais, os cardinais indicam a quantidade. Os ordinais indicam, como o nome já diz, uma ordem.
Então, você tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo, 11º, 16º, 20º, 21º, 60º e por aí vai, tá? Os numerais multiplicativos vão demonstrar sempre uma quantidade multiplicativa a partir de um determinado substantivo, tá? Por exemplo, quando a gente diz o dobro, a gente quer dizer 2 vezes mais. Quando diz o triplo, 3 vezes mais. O quádruplo, 4 vezes mais. O quíntuplo, 5 vezes mais. Só um minuto. Então, digamos que uma determinada pessoa tem, um determinado garoto tem, sei lá, 2 carros. Aí, outro garoto tem o quíntuplo de carros daquele primeiro. Significa dizer que ele tem 5 vezes mais a quantidade de carro. Então, se o primeiro tem 2, quantos carros tem o segundo garoto? A minha pergunta é a seguinte: se um determinado garoto tem 2 carros e um segundo garoto tem o quíntuplo de carros dele, quantos carros tem esse segundo garoto? 10. 10 carros, exatamente. Quem quer perguntar? Eu. Diga. Óbvio, né? Óbvio, né? Eu sou a que mais falo. Diga, Olha. Júlia. É só para fazer as anotações aqui no meu caderno. Ah. Os numerais se dividem em quantidade, ordem e o quê? Quantidade são os cardinais, demonstram a quantidade, a ordem, os ordinais, os multiplicativos que demonstram a multiplicidade dentro. Tem alguém chegando aqui. Só um minuto. Sofia. Eu disse que ia chegar alguém. Sofia. Oi, Sofia. Sofia. Foi ela que ficou em empate comigo. Sofia. Sofia, você está nos ouvindo? Bom, já ela se manifesta, né? Então, os multiplicativos... Professor, Oi. ela falou assim lá no grupo. Ah, ok. Obrigado, Marília. Seja bem-vinda, viu, Sofia? Parabéns pela sua classificação. E chegou tarde, né? Acredito que você estava fazendo uma coisa muito importante. Inclusive, eu já fiz a chamada. Ela Mas no disse final que eu vai ter vou... a gravação, porque ela não pôde comparecer à aula hoje. Tá, mas você não vai ficar com a gente esses 15 últimos minutos, não? Ela não tá aqui. Ah, ela já saiu. Aham. Foi, ela disse Eu lá acho no que ela grupo. deve ter aula. Ela falou que depois ela vê a gravação. Pronto. Melhor. Pronto, ok. Deixa eu voltar aqui. Então, os multiplicativos, Júlia, vai demonstrar uma multiplicidade de um determinado substantivo. Era exatamente nessa explicação que eu estava quando perguntei sobre a questão do quíntuplo de carros do segundo garoto, entende? E aí, depois de quíntuplo, a gente tem sextuplo, sétuplo, octuplo, e por aí vai, tá? Os fracionários são aqueles... Só um minuto. Os fracionários são aqueles que demonstram determinados números não inteiros. Para vocês entenderem os fracionários, vocês têm que vir para aqui, ó, para os cardinais. Porque os cardinais são números inteiros, tá? E os fracionários são números não inteiros. E aí a gente tem meio ou metade, terço, quarto,
Por exemplo, isso, e na matemática isso nos ajuda bastante. Por exemplo, digamos que uma determinada cidade tem 1.000 pessoas. Um quarto da cidade equivale a quantas pessoas? Alguém sabe responder? Ô, tio, repete a pergunta. Vou repetir a pergunta. Pode Um quarto de uma cidade equivale Vou repetir a a pergunta. quantas pessoas? Fechem os áudios aí. Vou repetir a pergunta. Tem uma pessoa aqui com áudio aberto. Fechei. Vejam. Numa determinada cidade, foi a Antonella, eu fechei o seu áudio aqui, viu, Antonella? Numa determinada cidade tem 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Quanto é um quarto de pessoas dessa cidade? Quantas pessoas são? Quem sabe? 210. 210. Oi, Júlia. 210. 210? 400? Não, não é. Vou repetir a pergunta. É uma pergunta Eu acho que é simples. 250, tio. É uma pergunta simples. Preste atenção. Numa determinada cidade tem 1.000 pessoas. A minha pergunta é: quanto é um quarto da quantidade de pessoas dessa cidade? 250? 4.000. Muito bem, Antônio. Amor, tu não pode falar, amor. Amor falou aqui, ó. Não pode. Não deu para Pode. escutar, não. Eu sei que não deu, e você falou primeiro que ela, Antônio, porque antes de eu perguntar da última vez, você já tinha falado, não é? Ou Foi seja, fácil. 200... Eu só peguei 1.000, dividi pela metade, deu 500. Aí dividi 500 pela metade, 250. Um quarto. Pronto, tudo bem. Essa sua tática lhe leva a uma resposta correta, tá? Mas é óbvio que o caminho mais fácil, Antônio, é você pensar assim: um quarto de 1.000 é 1.000 dividido por quanto? Ô, tio, olha, Por 4. existe uma Exato. conta em matemática. Eu sei que essa aula não é de matemática, mas existe uma conta que é muito fácil, que eu sei ela também. Que é a conta de andar vírgula. Tipo, A dos números decimais. 1.1 dividido por 24. Aí eu só vou andar. Eu não sei quantas vírgulas, mas depende do número. Você não sabe quantas casas, né? Mas depende do número. Tio, Tá certo. eu consigo contar de 3 em 3 até 300. Tá bom. Isso é na matemática, mas vamos voltar aqui. Está estudando português. Não volto, mas cabe, porque hoje a gente está estudando numeral. Veja, eu perguntei, preste atenção, tá? Eu perguntei quanto é um quarto de 1.000. Aí o Antônio falou 250. E se eu perguntar quanto é um quinto de 1.000? Quanto é um quinto de 1.000? 1.000 dividido por 5. E é quanto? 200. 200. Exatamente. Agora vai ficar legal. Quanto é um sexto de 1.000? 150? Quem foi que respondeu 150? Bruna, você respondeu 150 por quê, Bruna? Diga. Eu tirei 50. Eu também pensei
sim. Porque o outro, o outro Hoje 5 quartos era 250. Tirou, ficou 200, essa era só tirar. Então faça o seguinte, veja aí quanto é 150 vezes 6. Veja aí quanto é 150 vezes 6. É 900. Hã? 150. 150 vezes 6 deu quanto? Deu 900. Então não é 1.000, não deu 1.000, né? Então então um sexto não é 150. 160. Um sexto, na verdade, é quase que uma dízima. É 166,666666667. É quase que uma dízima. Não é uma resposta fácil. Um sexto de 1.000. Que você está pegando, enfim, um sexto de 300 seria fácil, né? Seria 50. Mas de 1.000 é realmente complicado, porque é uma dízima, tá? Mas a Bruna usou a lógica. Geralmente a lógica dá certo, mas nem sempre, tá? Mas eu gostei, porque foi lógica, né? Porque, tipo assim, exato. O negócio era 250, perdeu 50, só podia tirar 50. Isso, você usou a lógica. Mas Foi que era para tomar dividir cuidado. por 5, tirou 50, já que é para 6, vai tirar os 50. É a lógica. Mas não deu certo, né? Mas vamos para cá. Então, vamos ver aqui os numerais. Nós temos os numerais cardinais, como eu já mostrei para vocês. E aí, Júlia, isso aqui vai te ajudar, porque aqui temos a definição. Indicam quantidades específicas. Aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 1.000, 1 milhão, 2 milhões. Olha o exemplo aqui, ó. Maria comprou 3 livros. 3 é o numeral cardinal, tá? Ordinal indica o quê? Uma ordem. A ordem dos elementos em uma determinada sequência. A gente já viu lá. Primeiro, só um minuto. Espere, que eu vou deixar você perguntar já já. Calma, tá? Então, ordinais. Indica uma determinada ordem de determinado substantivo. Por exemplo, ele ficou em 6º lugar na corrida. Aqui eu tenho o 6º, que indica a posição do ele, que é um pronome que naturalmente é usado para substituir o nome, tá? 6º indica uma determinada ordem. A gente vai para os multiplicativos. Indicam o quê? Quantidades multiplicadas. O dobro, o triplo, quadruplo, centuplo e por aí vai. Esta calça custou o dobro da outra. Ou seja, foi 2 vezes mais cara do que a outra. E fracionários, deixa eu voltar aqui. Fracionários são aqueles que indicam uma não completude do número, ou seja, o número não completo, tá? Indica uma quantidade não inteira, ou seja, determinadas frações. Aí a gente tem 1/3, 2/3, a metade, 9/avos, e aí 9/avos, 10/avos, 11/avos, 12/avos, e por aí vai, tá? A questão de avos. Comi 1/3 da pizza. 1/3 da pizza equivale a 33,33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 tá? Ou seja, não é um número exato. Por isso a gente chama de fracionário. Quantos 3 deve ter? Uns trilhões da verdade. Não, é infinito, é infinito. Júlia, pergunte. Olha, naquele o senhor disse que a questão ia ficar. O senhor tinha dito que a questão Complicada. ia ficar mais legal, só que não ficou nada legal. Ficou mais complicado, não foi, Júlia? Sim. Exato. Pronto,
Ô tio, se o legal para, se o legal para o senhor é deixar as coisas mais complicadas, então é mais do que legal. Na verdade eu falei legal, mas foi de maneira irônica, tá, Júlia? Vamos voltar aqui. Agora eu vou apresentar o numeral Ficou para mais vocês. picante. Vou apresentar o numeral para vocês. Nem todo mundo gosta de pimenta, né? Vou apresentar para vocês aqui um numeral que vocês ainda não viram. Preste atenção. Olha aqui, ó. O numeral coletivo. Tem desse aqui também na atividade, tá, gente? Preste atenção. Veja que naquela tabela não tem. A professora também não falou no vídeo, mas eu estou apresentando para vocês. O que é o numeral coletivo? É aquele que expressa uma noção de conjunto, tá? Uma noção de conjunto. Aí aqui a gente Essa tem frase aí, tio? dúzia, cento e tal. Quem falou foi Silas, foi? Aham. Diga, Silas. Eu posso ler essa frase? Leia, leia. A dúzia de ovos está Moção. em promoção. A letra é meio pequena, não consigo enxergar. A dúzia de ovos está em promoção, tá? É porque você está no celular, não é, Silas? Não, eu tô no computador e no celular. Daí no computador, mesmo isso, eu não consigo entender a frase. Eu não consigo ver direito a frase. Deve Tá, ser o Pix. mas você, Deve ser o Pix do computador. mas Porque você tem computador que tem Pix você diferente. você tem problema de visão, Silas? Não, eu enxergou perfeitamente. Mas a letra também está meio estranha. A letra também está meio estranha. Veja, o numeral é 3. Olha aqui como é que é o extenso, escrito por extenso, né? Escrito por extenso. E o algarismo é 3, tá? O algarismo é 3. Então, a gente tem o numeral extenso, que são assim, ó, escritos, e nós temos o algarismo, que nesse caso aqui, a gente chama de algarismo arábico. Na matemática, vocês estudaram isso, eu acho, né? Quando Tio, a o senhor pode origem, explicar o numeral coletivo? o numeral coletivo é simples. É aquele que indica uma coletividade, uma quantidade grande de uma determinada coisa, tá? Deixa eu pegar aqui uma... Porque eu não coloquei uma imagem com numerais coletivos para vocês. Deixa eu pegar uma imagem aqui com numerais coletivos. 20, 18 e 58. Tem um negócio lá de dúzia de ovos para pensar. Uma dúzia de ovos tem para pensar. Como é que se faz essa coisa aí, minha gente? Como é que se faz pra tela de... Eu estudei. O tio De dúzia. Pra tela o quê? Pra ampliar a tela? Olha. Ô, Silas, desliga o microfone. Travou pra mim. Tio? Eu vou colocar uma imagem para vocês lá no grupo, na sala de aula, que é muito legal sobre numerais coletivos. Só um minuto. Acho que o meu travou. Estou abrindo aqui a sala. Entrar. Estou abrindo aqui a sala de aula de vocês para colocar o numeral coletivo. Espera aí. Voltou já. Uploading. Salvar. Deixa eu voltar aqui para a apresentação.
Rapidinho, só para abrir os coletivos. Para vocês terem uma tabelinha também de coletivos. Já coloquei. Vou apresentar aqui. Ó, legal. Menina dançando a dança do pai. Assim como tem uma tabelinha de numerais ordinais, cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários, eu coloquei uma tabelinha de numerais coletivos. Ó, bido, período de 2 dias. Bimestre, ou bimestre, né? Período de 2 meses. Biênio, período de 2 anos. Centena, como vocês já viram lá na outra imagem, no slide, né? Conjunto de 100 unidades. Centenário, período de 100 anos. Aí vem decênio, dístico, são 2 estrofes de versos. Dúzia, 12 unidades. Aí tem quinquênio, período de 50 anos. Mês, período de 30 dias. Milênio, período de 1000 anos, e por aí vai, tá? São os coletivos, tá ok? Alguns aqui vocês conhecem, outros não, mas eles estão aqui... Eita, saiu. Mas eles estão aqui na sala de aula de vocês, tá? Então, quando precisarem, é só fazer uma consulta na sala de aula, tá bom? Já são 7h02, nós vamos encerrando por aqui. Alguém tem mais alguma pergunta?